Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Papo de Rubro Negro. Curte o vídeo, compartilha e vamos aqui ver como é que o Felipe Luiz vai armar o time com a volta aí de Pedro recuperado, aí já previsto aí para voltar aí em abril. Quem é que vai perder espaço? Vamos ver aí. A mídia esportiva aí reagindo a isso. Também vamos ver aí Felipe Luiz, ele falou, né? O Carioca não vai valer nada pro brasileiro. Então vamos ver aí a coletiva, né? Também Felipe Luiz falando. Então vamos lá para mais um vídeo. Grupo no meio do futebol, o Fábio Luciano sabe muito bem do que eu estou falando, assim, na atmosfera do futebol, que é difícil, né, você confiar em todo mundo. O Pedro é um cara confiável, é um rapaz do bem e além disso tudo, um jogadoraço que informa bem. Eu concordo com o Pascoal, é jogador da seleção brasileira. Inclusive, ele se machucou na seleção brasileira, né? Infelizmente. Ele convocado pelo Dorival. Já era pelo Dorival ou era o Fernando Diniz ainda? Já era o Dorival. Agora me fugiu aqui. Eu acho que era o Dorival. Era o Dorival, né? Era assim. Era o Dorival. Já era o Dorival, né? Nosso filho da Gávea me confirma que era o Dorival. Então, ele se machuca no treinamento e possivelmente seria titular naquele jogo. Tinha dúvidas, né? Mas tinha grandes chances de ser titular. E no Flamengo, o Pascoal, é o Bruno Henrique. Ele junto com a Arrascaeta, dos maiores jogadores com número de títulos na história do Flamengo. Ele vai cair para o lado esquerdo e o Pedro entra ali. Acabou. Está resolvido, porque infelizmente o Cebolinha machucou, o Luiz Araújo tem entrado bem, mas o Pedro informa, o Bruno Henrique cai para dele, que manda muito bem por ali, né? E aí o Pedro entra ali de centroavante, está arrumado. Derrama, Senhor, porque o Pedro é matador. A torcida do Flamengo fez até a musiquinha na arquibancada. Tem isso, sim. Ele é da igreja, o pessoal foi lá e fez a musiquinha da igreja. Números do Flamengo na temporada que estão prestes a mudar. Porque é isso, né? A gente ainda tem, óbvio, que ter muita calma. O Pedro tem a previsão de voltar a treinar junto com o grupo no final de março, para em abril estar liberado para entrar alguns minutos, até chegar a esse momento de treinar e jogar efetivamente lá no Campeonato Brasileiro começado. Mas a gente está vendo aí os números dos jogadores de ataque do Flamengo nessa temporada. O Pedro está ali como praxe, né? Pra gente botar o número do jogador também. Obviamente não entrou em campo porque tá lesionado, assim como Everton, Cebolinha e Michael também machucados agora, recentemente. Os dois machucados. A previsão do Cebolinha, inclusive, é que ele volte a jogar para as finais do Campeonato Carioca. Essa coisa do jogador sair do departamento... Porque o duro é o cara, ele chega todo dia e vai para a sala da fisioterapia. Chega todo dia, passa pelo médico, vai para a fisioterapia. Recebe lá a fichinha, vai fazer o treinamento físico, a coisa da fisioterapia. Só o cara descer a escada e entrar no campo muda completamente o horizonte, né? Para o jogador de futebol, o contato dele com o gramado, o contato com a bola, o trabalho físico no campo, muda o astral do jogador. Às vezes a gente pensa, não, ele vai levar mais um mês e meio para voltar. O cara fica tão assim, à vontade dentro de campo que ele acaba voltando antes até do esperado. Por quê? Porque a lesão está arrumada, ele está recuperado. O que falta é o condicionamento físico, falta ter agilidade, essas coisas que ele vai ter durante o tempo que ele for treinar. Mas só de estar em campo, isso já dá uma alegria. É uma tristeza enorme quando se machuca. Sim, claro. Mas quando volta a pisar no gramado, ele se sente alegre, feliz, dá um alívio, né? O capitão já passou por isso, né? Eu não tive lesões tão graves na carreira, né? Eu fiz uma cirurgia de pubis, que aí eu demorei um tempo parecido com o do Pedro, até para retornar. O tornozelo foi jogando ou foi depois? O tornozelo eram torções em sequência. Mas aí você aprende a lidar com isso e, enfim... um buraquinho aqui, um buraquinho ali, uma torçãozinha ali, uma botinha e não... Assim, o tornozelo nunca me tirou do jogo, a botinha resolvia.
Mas o Pubis me incomodou um pouco mais, eu demorei um tempo maior. E é o que aconteceu com o Pedro, né? É um jogador, como a gente falou, vai demorar um pouquinho mais para entrar no ritmo. Eu acho que não precisa ter pressa com ele, né, Dani? Isso é importante também. Acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, não vai ter pressa para colocar ele em campo, porque o Flamengo vem numa sequência de ótimos resultados, na maneira de jogar, encaixada. O Bruno Henrique vem fazendo essa função também como homem de referência. Mas aí, a partir do momento que o Pedro se condicionar, essa questão técnica, enfim, e entrar no ritmo que os jogadores estão, aí acho que tem vaga cativa ali com a 9 e, como o Zinho falou, o Bruno Henrique se movimenta um pouquinho para a esquerda e, na minha opinião, acho que de todos, né, o Flamengo fica ainda mais forte. Aquela tela que a gente mostrou, Tetra, ela é interessante porque ela mostra todos os homens de ataque, né, independentemente de posicionamento dentro desse setor do campo. Quem que perde espaço? Porque, assim, o homem de referência é ele, obviamente. Então, assim, ele vai voltar para a posição dele. Tem agora o Juninho, que em tese chega para esse lugar e chega sabendo que dentro em breve será uma opção ao Pedro. Mas quem que acaba perdendo mais espaço, sabe, no todo? Porque, assim, o Plata eu vejo que é um cara que vai acabar perdendo espaço. O Bruno Henrique não vai sentar no banco. O Bruno Henrique vai abrir para a esquerda, vai disputar com o Cebolinha. Então, como é que você vê essa briga com a volta do Pedro, Zinho, quando isso acontecer? Eu acho que, assim, quem perde mais espaço é o Juninho. Sim, incrível que pareça ele ser o cara da posição, porque até para ser a primeira opção, eu não sei se o Felipe Luiz vai utilizar o Juninho. O Pedro não pode jogar. Eu não sei se ele vai utilizar o Juninho. Porque se o Everton Cebolinha tiver recuperado e bem, o Michael recuperado e bem, tem essa opção do Bruno Henrique cair para centralizado, para ser o centroavante. Então, a volta do Pedro, ele, na minha visão, vira quase uma terceira opção. Eu, como treinador, Felipezinho, eu vou olhar para o meu time. Tem o Filipinho e o Felipezinho. Tá todo mundo à minha disposição. Gostei. Felipezinho, tá todo mundo do Flamengo à minha disposição, todo mundo. O Malvadão tá todo mundo à minha disposição. O Incomparável tá todo mundo à minha disposição. Certo? Gostei, foi bem. Então, assim, Incomparável Flamengo. Tô roubando a fala do Pascoal, tá bom? É o Pascoal que fala isso, calma, gente. Aí eu olho assim e vejo, poxa, a coisa não tá acontecendo. A minha primeira opção seria trazer o Bruno Henrique pra dentro e olhar ali. Não é assim, Pascoal? A Cebolinha, Luiz Araújo, a Michael. Plata. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. O treinador ri à toa. Então acho que o Juninho pode acabar perdendo um pouquinho mais de rodagem, de jogar mais tempo, porque tem muita gente nesse ataque e com mobilidade, né? Um joga pela direita, outro joga pela esquerda, daqui a pouco um tá por dentro. O Plata pode jogar no lugar do Arrascaeta para dar uma poupada, pode jogar por dentro. Então, eu acho que de todos, que de repente pode ter menos minutagem, pode acabar sendo o Juninho. Sim. Também pelo lado esquerdo, né? Porque se você empurra o Bruno Henrique para a esquerda, e aí você cria uma concorrência de 3 jogadores de qualidade para ser também o terceiro, né? Sim. Porque aí você tem ali, o Cebolinha joga por ali, o Michael joga por ali, aí o Bruno Henrique vai começar a jogar por ali. Então, assim, o Juninho, ele vem para o Flamengo, lógico, para mostrar serviço e tentar ocupar uma vaga de prestígio dentro do elenco, né? Assim, quando precisar de mim, eu tô pronto. A gente nunca olhou para o Juninho como titular absoluto do Flamengo, né? Se ele entrasse em todos os jogos, sabendo, né? Que fazendo tem o Pedro, gols, é isso. Agora, no lado esquerdo, você tem jogadores que brigam por condição de titularidade mesmo, né? Porque aí o Bruno Henrique é considerado titular, o Cebolinha, ele é um jogador que pode ser considerado titular se estiver em alto rendimento. O Michael é muito importante quando ele entra, porque a dinâmica do Michael, por mais que o Cebolinha seja rápido, o Michael, ele coloca uma intensidade ainda maior. Então é isso, assim, o Juninho perde muito espaço, mas pelo lado esquerdo... né? Michael. Mas o Michael... Com o Pedro de volta, abrindo o Bruno Henrique e o Cebolinha em forma, o Michael perde espaço. Então, é isso. Aí o Michael mas aí na direita tem o Luiz Araújo, que pra mim tá na frente de todos os outros. Sim, aí você vê, o Luiz Araújo naquela relação é muita opção. Foi mostrada, isso é ótimo pro Flamengo. Naquela relação, é o cara que tem mais participação em jogos, ele tem 7. Os outros têm 6, 5. Quem entra mais nos jogos é o Luiz Araújo. E mesmo com o Felipe Luiz, que está atrás de você, dizendo o seguinte, às vezes eu vou embora com um sentimento ruim, de que eu não tenho dado para ele minutos suficientes. Mas ele entra todo jogo.
Todo jogo ele entra. Ele entra bem, porque também voltou de lesão. Vai jogar contra o Vasco. Põe o seu espaço, porque agora vai ter que jogar, porque o Robozinho tá machucado. Né? O Cebolinha tá machucado. O Plata, é só a minha visão. O Plata da direita para dentro é muito jogador. Sim. É muito bom jogador. Ele é bom jogador e tá numa boa fase, mas eu acho que o Luiz Araújo entrega em mais lugares do campo e é um jogador mais regular. O Luiz Araújo contempla o que o treinador pensa do time, que é um time que pega a bola, ele tá lá marcando igual um mas louco. Com a bola parte pra mas se você não tem o Pedro, você não tem o Juninho, o Bruno Henrique vai ser o centroavante. Quem vai ser o cara pelo lado esquerdo? Luiz Araújo. Nesse caso, ou vai Luiz ser Araújo o ou o Plata. Luiz ou o Plata. Pelo lado direito, né? O Plata... Não, porque se o Bruno tá centralizado, o Michael e o Cebolinha estão machucados, você tem que abrir alguém ali que não é da posição. Araújo Aí a gente tá falando para o próximo jogo, né? Não para lá para frente. Luiz Araújo já fez gol até pelo lado esquerdo, inclusive, né? Recentemente ele fez gol entrando pela esquerda, na ponta esquerda. Isso. Ele prefere jogar da direita para dentro. Sim. O Plata, eu acho que o Plata joga tanto na direita quanto na esquerda. Jogou mais no Flamengo na esquerda do que na direita. Então, eu acho que nesse caso aí o Flamengo não tem problema nenhum. Dá pra, por isso que o Flamengo é diferente. É muita gente. É por isso que eu falo pra você. É diferente. Tá ruim, ó. O ataque do Flamengo tá ruim. Mas tá vendo? Incomparável. É incomparável. O Felipe Luiz vai dar várias entrevistas falando isso. Pô, eu queria dar minutagem pra alguém, mas não tô conseguindo, né? Porque assim, 90 minutos... 11 jogadores, né? Então, assim, a gente já falou quantos nomes aqui... Máximo de 16, três jogadores para cada posição, quase, com todo mundo em condições. Isso no ataque, né? Aí a gente tem que olhar ainda para o meio campo, enfim, para a zaga. Então, que eu acho que tem trabalho do Felipe, Felipe, que ele mas tem menos possibilidades, né? Assim, dos que poderia haver mais possibilidades. Por exemplo, o volante marcador. Sim. Volante marcador, ele não tem tanta gente para rodar. Sim. Mas meio campo ele ainda tem muita gente para rodar. Sim. Tem mais de 3 até por posição. Sim, ele tem zagueiros com condições de jogar, tem laterais, tudo no plural eu tô falando aí, laterais. Volante tem sim, pô. Laterais, na direita, na esquerda nem tanto, porque precisou do Léo entrar na lateral esquerda no último jogo, não tinha, porque os laterais estavam lesionados. Tem os 3 lesionados, aí é mais complicado, né? Mas o Léo dá conta de jogar tranquilo, dá conta de jogar tranquilo. Agora... O Varela deu conta? Na esquerda. O Varela dá conta na esquerda e na direita. O Varela deu conta na esquerda mais do que da direita, né? Tinha sido criticado das últimas vezes que entrando do lado direito. E na esquerda ele só cumpriu o papel dele lá e cumpriu direitinho. Às vezes a pressão é menor, né? E aí acaba facilitando a vida do jogador. Não é que o Wesley está passando por um momento, o Wesley está merecendo colocar a camisa amarela, sabe? Sim. A gente não vê... Eu gosto muito de alguns jogadores que jogam na lateral direita. Por exemplo, eu gosto do William do Cruzeiro, mas o William não está jogando bem. O William teve aquele grande momento no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma queda, foi para a seleção brasileira, não entrou, nem sequer entrou em nenhuma partida, e perdendo espaço na seleção, não está fazendo uma boa campanha agora no Cruzeiro. Não acho que tenha que ser. O Wesley é ao contrário disso. O Wesley, inclusive, tem um está voando. Se você fala um lateral direito para jogar na seleção brasileira. Já falei, o Wesley. Sim. A gente não tem lateral pela seleção. Tanto que a curiosidade é saber se vai convocar o Wesley e o Danilo, onde o Danilo vai encaixar, né? Essa é a curiosidade da próxima convocação. Sim, eu acho que essas âncoras que a seleção usa, o Danilo e o Neymar, essas âncoras vão para a seleção brasileira. Porque mesmo eles não sendo utilizados o tempo todo, eles estarão o tempo todo movimentando tudo. Porque esses caras do vestiário movimentam os outros, esses caras da concentração movimentam os outros, esses caras conseguem atrair a atenção de todos e colocar todos com uma visão única que é do jogo. E são 2 jogos complicadíssimos, né? Contra a Colômbia e contra a Argentina. Sim. São 2 times que gostam muito de dar pontapé no Brasil. São 2 times que adoram dar pontapé no Brasil. Então vai ser complicado esses 2 jogos.
Vai ser muito complicado. Vamos aguardar para a gente ver a convocação da seleção. Ô, Zinho, eu não estava aqui ontem, que a gente estava gravando uma ação, as meninas da ESPN estavam gravando uma ação super especial. Eu soube que teve um negócio assim meio estranho que aconteceu aqui, que falaram de fazer o programa de outro lugar, que não era na cadeira. Não, isso é comigo, não é com o Zinho, não. Não foi o Zinho, não? Não foi o Zinho, não. Meu Deus. Porque eu falei assim, o William falou para mim, e se o Flamengo não for campeão, o que você faz? Eu falei, eu começo o programa sentado embaixo da mesa. Se o Flamengo não for campeão carioca, na segunda-feira eu fico sentado aqui embaixo da mesa para abrir o programa. Vamos ver o Felipe Luiz, que eu quero debater esse assunto aqui de novo, para saber se o Pascoal tem certeza disso que ele está falando. Fala, Filipinho. A Taça Guanabara e o Carioca não é um torneio. Eles não vão dizer como vai ser a temporada. A temporada do Campeonato Brasileiro começa, no nosso caso, contra o Internacional em casa. E a partir desse jogo nós vamos ver como a gente vai começar. São 38 rodadas. O Campeonato Carioca ficou para trás, a Taça Guanabara já ficou para trás. Não vale absolutamente nada no brasileiro. Para o brasileiro não vale nada. Então, sim, vale como uma preparação, para os jogadores entrarem em forma física, como uma pré-temporada. E claro que queremos ganhar o Campeonato Carioca. Agora, o que vai nos deixar de momento para o brasileiro, absolutamente nada. O Campeonato Brasileiro começa contra o Internacional e todos começam do zero, os que estão bem e os que estão mal. E tem time que vai ser eliminado do Campeonato Paulista, ou sei lá, e vai começar o brasileiro muito bem. Isso aí não quer dizer absolutamente nada. Começa no finalzinho de março o Campeonato Brasileiro, né? O primeiro jogo, o Felipe fala ali, é contra o Internacional. Eu só discordo dele, eu entendo o que ele quer dizer quando ele fala em usar como preparação para a temporada, e acho que está corretíssimo. A gente já viu o Abel falando isso, compreendo o que está sendo dito. Mas acho que o peso maior do Carioca, no caso do Flamengo, é se não ganhar. Sim. Aí o brasileiro começa de outra forma, capitão. Você já vestiu essa camisa? Você, o Zinho, já vestiram essa camisa? Vocês sabem bem como é que é o peso dela. Nós somos dois que pensamos assim, pensamos igual, Dani. Eu acho assim, a gente adora o Felipe, o trabalho que ele vem fazendo, mas assim, me chama um pouquinho a atenção, porque assim, ele é um cara que entende o que é Flamengo, assim, sabe? Ele entende o que é, ele entende o que o torcedor sente com relação ao Carioca. Então, essa questão de não, o Carioca, enfim, não vai adiantar de nada para o brasileiro, isso aqui é uma preparação, um treinamento. Lógico que para as pretensões do Flamengo, o Carioca é algo menor perto das outras competições. Talvez se o Flamengo sair do Carioca, isso vai ter um reflexo lá no final do ano? Não. Se o Flamengo conquistar o que o torcedor espera que o Flamengo conquiste em 2025. É a menos expressiva da temporada. Mas chama atenção, porque assim, ele poderia falar da mesma forma, isso aqui, como a gente não tem uma pré-temporada, por exemplo, para fazer, então a gente usa o Carioca em muitos jogos para esse treinamento, mas o nosso objetivo também é ganhar o Campeonato Carioca. Ele até fala, né? Claro que a gente quer ganhar. Então, ele fala que isso. Ele fala assim, é claro que a gente quer ganhar, mas não vai ter interferência no Campeonato Brasileiro. Assim, eu senti falta um pouco dessa ambição de também querer ganhar o Carioca, como o Felipe na intensidade que ele tem, a maneira como ele enxerga o Flamengo, que é muito bacana. Não vai ter reflexo no ano do Flamengo, né, no final do ano, se o Flamengo conquistar outras competições e não o Carioca. Mas o Flamengo, ele é favorito. Se o Flamengo não vencer o Carioca, será uma zebra. A gente vai falar pra caramba sobre esse assunto. E aí, acho que vai... E eu vou passar vergonha. Um pequeno... o dia a dia complicaria um pouquinho do Flamengo. E aí teria que vencer alguns jogos do Carioca, do brasileiro, desculpa, para que as coisas entrassem novamente no prumo. Ô, Pascoal, eu vou guardar você para daqui a pouco, eu quero saber o que você achou dessa entrevista. Tetra, eu vou aí antes, porque eu estou guardando o Pascoal para entender se ele vai sentar no meio da mesa. Sim, não que eu acho que isso vai acontecer. Tô preocupado. Porque, de fato, Tetra, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca pela avaliação lógica das coisas, pelo que a gente está vendo de intensidade de jogo, pelo que a gente está vendo de coletividade de jogo. Nesse momento, é o time com maior potencial para vencer esse campeonato. Mas é futebol, o imponderável existe. Quando o Felipe fala o que ele fala, Zinho, eu fico muito com a impressão de que ele fala na vitória, no título, que ele não está muito pensando em não ganhar o Carioca. Você fica com essa sensação também ou você está mais na do capitão, assim, que ele foi humildão? Não, o Capita tem uma visão do que a entrevista nos passou, mas eu vou ficar com uma opinião de como foi feita a pergunta para ele. Boa. Entendeu?
a resposta dele, para mim, está muito em cima da pergunta formulada para ele. E aí ele vai direto, porque a pergunta é: o Carioca, vencer o Carioca é fundamental para o restante da temporada? Sobre vencer. Aí ele dá essa resposta. Sim. Entendeu? Perfeito. Aí ele dá essa resposta. Então, assim, aí eu entendo o que ele falou. Pô, cara, se eu não ganhar o Carioca, acabou a temporada para mim? Não acabou. Perfeito. Não. É que aí ele vai um pouco mais enérgico. Não vai valer nada ganhar o Carioca pro resto da temporada, né? Então, assim, eu fico muito com as declarações que ele tem dado de que os jogadores estão com fome de título. E estão demonstrando isso no campo. Se a gente assistiu, todo mundo que assistiu os jogos do Flamengo, com o time alternativo, com o time... Não os garotos, sub-20. Eu estou falando assim, o time B ou o time A... A intensidade que é colocada no jogo, a determinação dos jogadores. Tá o Arrascaeta, não tá o Arrascaeta, tá o Bruno Henrique, não tá o Bruno Henrique, tá o Gerson, não tá o Gerson. O apetite dos caras tá de um time que quer ganhar, que quer conquistar. Então, Pascoal, fica tranquilo que você não vai fazer o programa debaixo da mesa, não. Se acontecer isso, eu faço com você. Eu sento do seu lado, embaixo da mesa. Vamos 3, então. 3 começa embaixo da mesa. Não, porque é assim... Mas assim, o Capita tem razão. O Capita tem razão. O Felipe Luiz podia menos, né? Não, é legal, assim, é importante vencer, dar uma moral, e acho que dá. Você começar um Brasileirão com o título... E o título pode ser em cima, ganhando do Vasco na semifinal, deixando o Vasco mais um ano sem ganhar título. Desde 2016, o Vasco não é campeão carioca. Não ganha título. Então, assim, elimina o Vasco. Você sabe da rivalidade que tem aqui, Dani. Você é daqui do Rio. O Capita jogou no Flamengo. O Pascoal tem experiência no futebol. Então, assim, o Vasco não vive um grande momento. O Flamengo é muito superior. Pede para ver do Vasco, pede na semifinal para ver se a torcida não vai ficar chateada, mas não vai ter aquela coisa de meme, não vai ter aquela coisa da segunda-feira pegar um no pé do... Então, assim, sábado de carnaval, Vasco e Flamengo, clássico, semifinal do Carioca, vale muito. Aí começa a valer muito. E principalmente para quem perde, vale mais ainda. Né? Se o Vasco perder, o Carille vai sofrer pressão, o Coutinho vai sofrer pressão, então isso tudo conta. Eu acho que o Felipe Luiz podia tirar um peso um pouquinho de que não vale nada, vale muito, mas eu entendi, ele quer dizer o seguinte, eu estou montando, organizando, planejando, preparando o meu elenco para uma temporada fortíssima que vem pela frente, com muitas competições, aí sim, muito mais importante que o Campeonato Carioca. É isso, que foi o início, para mim, eu critiquei isso aqui no programa, então eu vou falar novamente. Agora começou. Semifinais maravilhosas. Mas o início, com a garotada, legal, tá lapidando, tá moldando, mas até pra garotada não foi legal, porque deu uma responsabilidade sem os garotos estarem preparados pro campeonato. E jogos fora do Rio de Janeiro. O Flamengo foi jogar na 5ª rodada no Rio de Janeiro. Então não foi legal. Esvaziou o campeonato, torcida não compareceu. A torcida do Flamengo é de lotar os estádios, não estava lotando, sem contar dos outros times também, das outras equipes. E agora não, agora pegou fogo o negócio, pena que pegou fogo, mas o Botafogo tá fora, né? Já pensou o Botafogo também nessa semifinal? Porque eu acho o time do Botafogo bom. Eu acho o time do Botafogo muito bom, seria candidato a título, mas o Botafogo não começou o ano ainda. Assim, se você graduar os campeonatos, você vai pelo Mundial de Clubes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para chegar no estadual. Entendeu? Sim. Então, eu entendo a declaração do Felipe nessa graduação que você faz. Você vai graduando, você está partindo do campeonato estadual, que é o que tem menor importância nesse instante. Por Palmeiras, no ano passado, também era de menor importância, mas foi o único título que o Palmeiras ganhou. Sim. Entendeu? Esse ano, o Flamengo está brigando pelo título carioca, para mim é favoritaço, assim, disparado. Né? Para mim, a final do Campeonato Carioca eu já tenho desenhada. Né? Já? Na minha cabeça, sim. Já tem a final desenhada do que vai acontecer na final do Campeonato. Você quer contar pra gente? Não, depois eu conto. Mas vejo que ele agiu, que ele pensou corretamente. Eu falei ontem, pô.
É que eu não estava aqui ontem, vocês ficam guardando tudo para quando eu não tô, né? Triste isso. Fla-Flu, final, Fla-Flu. Pra mim é Flamengo e Volta Redonda. Pra você, o Volta Redonda tá à frente do Fluminense hoje? O Flamengo tem... O Volta Redonda tem o melhor time que o Fluminense. Tá mais arrumado que o Fluminense. Não, melhor time, mais arrumado eu concordo. Melhor time. O time do Volta Redonda é mais arrumado que o time do Fluminense. O time do Fluminense, o treinador do Fluminense não conseguiu arrumar o time ainda. E é o Mano Menezes. Tem certeza disso? Opa, e a torcida não vaiou? Ganhou com vaias? Ganhou com aplauso ou ganhou com vaias? Ganhou com o treinador dizendo que o time irrita. Não foi isso? Que ele se sente irritado? Mas porque não fez um campeonato bom, foi classificar no final, a gana apertada do Bangu, vamos ver, mas agora mudou. Vamos ver o primeiro jogo. O segundo jogo é lá, né? O segundo jogo é lá em Volta Redonda. No Raulino de Oliveira, sim. Lá em Volta Redonda. O Raulino. Aí é que a cotovia canta. Vamos esperar para ver a cotovia cantar. Essa pergunta que está aqui é boa, Capita. Em qual semifinal que a distância é maior? Para saber se você vai com o Pascoal ou com o Tetra. Acho que hoje, Dani, é Flamengo e Vasco. Diferença de times. Eu acho que o Fluminense pode acontecer, né? Pela tradição. O Fluminense tem ótimos jogadores, mas é algo que não encaixou. Como, por exemplo, o Volta Redonda. A questão coletiva, a gente não consegue encantar o torcedor. O Volta Redonda não é só nome, se classificou, né? há 30 anos antes. Sim, é isso. O Volta Redonda ficou em segundo no campeonato, se classificou muito antes. Então, assim, a distância de time, Flamengo e Vasco, para mim, é maior do que Volta Redonda e Fluminense nesse momento. Rapaz, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos ouvir mais um pouquinho do Felipe, porque o Felipe também fala sobre o modelo de jogo, para a gente fechar esse assunto. Eu quero falar de Campeonato Paulista também, porque eu quero saber para quem que vale mais em São Paulo. Acho que o negócio está meio embolado ali, cada um por um motivo diferente, a gente vai falar disso já. Mas só para fechar, já que a gente falou tanto das possibilidades do Felipe Luiz, né, vamos para o modelo de jogo que ele está tentando desenhar para essa temporada. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, do que entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. O Zinho falou, né? A gente assim, que vê de perto a torcida do Flamengo, que sabe como é que funciona, faz todo sentido, né? Uma hora vai perder, fato que uma hora vai perder. Mas escolher como perder faz muita diferença, eu acho. Não, e é muito legal Dani e o Felipe falar isso, assim, para mim em particular, porque eu joguei no Flamengo uma época que era muito difícil. Uma época que o torcedor do Flamengo sofria demais. E aquele torcedor do Flamengo na minha época, ele só queria vencer. Sim. Tanto que nos meus jogos do Brasileiro, 2007, 2008, por exemplo, o 1-0 era festa no Maracanã, sabe? A bola na trave era comemorada. E assim, o entendimento do momento do clube. E aí essa construção desse novo Flamengo, com relação à estrutura, a investimentos, enfim, a planejamento, fez com que o torcedor do Flamengo olhasse para o time da forma como ele sempre sonhou, né? Vendo, por exemplo, o Zinho, a geração do Zinho com o Zico, enfim, um time coletivamente que dominava, né? Esse marcar alto é uma coisa mais recente, né? Que a gente vê essa marcação alta, que vem muito da Europa também. Mas assim, só fazer essa observação, porque é possível que as coisas mudem, sabe? Assim, então, na minha época, o torcedor do Flamengo, ele se identificava com 1-0, porque era aquele momento, mas sabe? Mas lá eles queriam raça. Raça, era isso. Eles pediam raça. Era isso, era raça. Então, assim, a gente entregava raça, o torcedor se sentia representado. Hoje, o torcedor do Flamengo, por tudo que aconteceu com o Flamengo, ele pede raça, eu acho que o torcedor cobra isso também, mas prega muito mais a questão tática, técnica e o domínio do adversário. Então é muito legal, é muito bacana ver esse momento do Flamengo e o entendimento do Felipe de conhecer o que a arquibancada
quer ver em campo, né? Criar essa conexão ali, jogadores e torcedores, e isso faz o Flamengo ainda mais forte do que é. É engraçado, né, Zinho? Porque hoje você pensa, o Vasco levou o primeiro jogo da semifinal para, eu ia falar São Januário, para o Newton Santos, para o Tapetinho. Se pensar, ok, é o gramado sintético, a torcida do Flamengo vai ponderar até a página 2. 0-0 no Newton Santos para a torcida do Flamengo não é um bom resultado, apesar de definir em casa e ter um adversário de nível técnico mais baixo. É o que o Capita está dizendo e é o que o Felipe prega também. Nem ele vai para lá para isso, né, Zinho? Assim, é muito da geração do Felipe Luiz no Flamengo, que é o Flamengo 2019. Né? Exato. Os torcedores mais jovens, essa galera desse momento agora do Flamengo, está muito com aquele Flamengo do Jorge Jesus que encantou. O Jorge Jesus, da mesma forma que o Felipe Luiz nesse início dele no Flamengo, ganhou mais títulos do que perdeu jogos. O Jorge Jesus foi assim, né? Foi embora do Flamengo dessa forma. Se não me engano, ele ganha 5 títulos, só perde 4 jogos. O Felipe Luiz está indo por esse caminho, nesse início dele. Ganhando títulos, né, e perdendo pouco. E a memória do torcedor é aquele futebol envolvente, muito ofensivo, de domínio total. Dificilmente o Flamengo é dominado. Passou momentos difíceis agora aí, nessa transição de treinadores, e aí a gente pode enumerar vários. O último, o Tite, que realmente não encaixou, teve os problemas dele, teve de escalação, de contusão, mas o modelo de jogo não encaixou com o que a arquibancada gosta de ver. E aí aconteceu o que aconteceu. Chega o Felipe Luiz e o Flamengo ganha a Copa do Brasil sendo dominante, aquela semifinal e final. Então o Felipe Luiz, ele é responsável por isso também. Não é só a geração lá do Zico, não. É o Felipe Luiz também. Porque aquela galera lá, muita gente fala, né, o Fábio Luciano, Pascoal, que o tic-tac era lá do Barcelona, de Iniesta, de Xavi, mas o Flamengo de 81 era um verdadeiro tic-tac, né? Bola no pé, em pé, não tinha negócio de chutão, era um prazer, uma honra ir ao Maracanã assistir o Flamengo de Adílio, Zico, Nunes, Andrade, Tita, Mose, essa galera toda, né? Júnior, Leandro, então assim, era um time que encantou e nós que fomos chegando, tivemos que conviver com essa pressão daquele time, tudo que eles fizeram a chegar a ser campeão do mundo. Essa galera de hoje está tendo que responder muito uma cobrança de um time do que fez também em 2019. Então o torcedor do Flamengo está acostumado nesses últimos anos, é incrível, o Flamengo está chegando em todas as decisões, está vencendo todos os títulos aí possíveis, tá brigando, quando não é campeão, chega ali, porque a gente só pensa, foi um fracasso. Pô, mas chegou numa semifinal, ou chegou numa decisão, ou ficou até o final do campeonato brigando para ser campeão, e tendo tantas competições. Mas assim, o Flamengo, mesmo com a mudança de treinadores, ele figura sempre. Tem Palmeiras, aí o Atlético chega às vezes, o Grêmio chegou ali com o Luiz Soares, o Internacional chegou, né? Mas o Botafogo agora, recentemente, mas Flamengo e Palmeiras sempre estão chegando. Agora que outras equipes também estão competindo mais. E a torcida do Flamengo já é exigente por natureza. Jogar no Flamengo, Fábio Luciano, me ajuda aí. Jogar no Flamengo não é para qualquer um, não. É pressão. São 45 milhões de torcedores e sem contar os secadores. Porque até os secadores ficam de olho nos jogadores do Flamengo, do que eles estão fazendo. É incrível. Também tem isso. Tem 40 milhões a favor e quanto é que é a população do Brasil? 220? E mais todo o resto, vou fazer essa conta não, que eu posso vergonha, Pascoal, mas todo o restante conta, 180? Um tio meu, Dani, Pascoal, desculpa, essa é boa. Tinha um tio meu tio Drico, infelizmente não está aqui mais com a gente, muitas saudades dele, meu parceiro de pescaria, tio Drico, rubro-negro. Aí ele falava assim, Zinho, qual é a maior torcida do Brasil? Eu falei, do Flamengo. Ele, não. Falei, como é que é? Não é do Flamengo. Não, do Corinthians não é não, tio. Não, são os que torcem contra o Flamengo. Isso aí une bastante gente. Ô, Pascoal, vou te dar uma chance, Pascoal. Olha aqui, ó, Vasco e Flamengo jogarão no Newton Santos o jogo de ida. Quer rever aquele negócio que você falou? Não. Para mim, o Flamengo é favoritaço nos 2 jogos.
jogando no tapetinho, depois jogando no Maracanã. O Flamengo é favorito nos dois jogos. Não muda nada o fato de ter tirado o jogo de São Januário? O Vasco tem que criar um fato novo. Isso. O Vasco precisava criar... Não sei o quanto o Vasco se beneficia desse fato novo, eu tenho dúvida. Assim, mas pode não se beneficiar, mas pode atrapalhar o Flamengo. Não podia ser em São Januário não, Dani? Não, é que Flamengo e Vasco, na verdade, não pode ser em São Januário por uma... Até onde eu sei, posso estar aqui me equivocando e vou procurar saber durante o intervalo para trazer a informação certinha, mas até onde eu sei, Flamengo e Vasco nunca é realizado em São Januário por uma questão de segurança e de quantidade de pessoas. São dois quesitos que não permitem que este jogo específico seja lá. Você jogou de alguns anos para cá. Você não, né? Eu não, nem chegava perto de alguns anos para cá já não existe mais isso. Eu, por exemplo, nunca cobri de 2000 sei lá, muito pra cá. 92, Flamengo e Vasco em São Januário. É uma questão de segurança e de número de público também na semifinal. Então teria que ser no Maracanã, e aí tem todo o imbróglio do Maracanã ser administrado pro Flamengo e Fluminense, para não tirar do Rio, o Vasco leva pro Newton Santos, assim. Eu imagino que o Pedrinho, que o Vasco preferissem jogar na própria casa, em São Januário, se isso fosse possível. Porque eu não vejo quanto de benefício traz ao time do Vasco. Pode não trazer tem benefício. Mais torcida, okay. Mas se puder atrapalhar o Flamengo, melhor. Entendeu? Pode não trazer benefício nenhum. Para mim, o Flamengo é favorito em qualquer circunstância diante do Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco da Gama, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, mas há uma disparidade de força enorme entre Flamengo e Vasco da Gama. O próprio treinador do Vasco reconheceu, né? Diz que o time está muito atrás dos outros times grandes cariocas. Então, quando o treinador reconhece isso, ele está realmente criando uma situação de mostrar para o torcedor: a gente não tem a mesma qualidade do Flamengo, mas é decisão. Sim. Mesmo se fosse um jogo só, era mais apertado. Mas como são dois jogos, é 80-20. A única coisa que eu acho que os jogadores do Vasco que postaram aquela mensagem do gramado sintético, lembra? Que todo mundo postou? Sim. Então, tinha que apagar. Porque se você tem a chance de jogar no gramado natural e leva para o sintético para levar uma vantagem, então já não vem falar... Mas aí não é uma decisão do jogador, Não, mas Dani, mas assim, o jogador, ele não é uma decisão, mas tem uma influência. O jogador do Vasco fala, não, leva o jogo para o Maracanã. Exatamente, leva o jogo para o Maracanã, a gente tem condição, vamos para o gramado natural. Flamengo e Fluminense administram. Como os dois vão jogar a semifinal lá... Você acha que tem a relação do Flamengo... Não seria possível você fazer mais um jogo, provavelmente pela questão do gramado. Teria que tirar do Rio. Essa é a questão. E só o jogo Vasco e Flamengo teria que tirar do Rio. O comando do Vasco, por duas questões. Aí só para ratificar a informação, o nosso príncipe da Gávea manda aqui uma informação, falando que pelo regulamento as semifinais têm que ter ingresso 50-50, o que já é um benefício maravilhoso ao futebol, né? 2 torcidas num estádio. E o nosso Fabrício da Fiel me mandou um trecho da nota da mudança do estádio, que diz o seguinte: o laudo técnico de segurança leva em consideração, além da rivalidade entre os clubes, as condições de acesso aos torcedores. São Januário é fora de possibilidade. Analisando os fatores de potencial risco contidos no trajeto a ser percorrido até o local da partida, como as ruas, pelo deslocamento, visando manter a segurança. Então eu peço desculpas pela colocação, mas é que seria para os jogadores, né, que a gente criou uma questão de que o gramado sintético ele causa um dano ao atleta e os jogadores compraram essa briga. Eu só falei com essa questão, porque como a gente talvez levou a possibilidade de que, poxa, o Vasco leva o jogo para o gramado sintético para levar algum tipo de vantagem no enfrentamento, então eu, na minha opinião, achava que não é o movimento correto se eles estavam lutando, todos os jogadores estavam lutando com relação a essa questão gramado natural e gramado sintético. Eu também acho que o jogo foi levado para lá para o Vasco complicar o Flamengo, sabe? Criar uma dificuldade, o entendimento de jogo. A gente sabe que os jogadores que não estão acostumados ali, isso é um debate, né, nacional, eles não se sentem bem, eles não conseguem produzir o mesmo resultado do que os jogadores que são acostumados a jogar no sintético. Então é isso, assim. Seria muito bom se esse jogo fosse um gramado natural, Maracanã ou em outro lugar, pelas questões que foram discutidas pelos clubes e pelos jogadores com relação ao gramado sintético. Sim, é que o único ponto é que como Flamengo e Fluminense administram juntos o Maracanã e já tem as semifinais de volta e de ida do Fluminense e de volta do Flamengo, provavelmente haveria um outro entrave aí pela cessão do Maracanã ao Vasco. E aí a minha compreensão nesse momento seria no Newton Santos ou seria fora da cidade do Rio de Janeiro para ver condição de jogo. Eu acho pior. Eu fico pensando aqui muito mais em termos de segurança, né? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro essa semana já começa
Nem sei se eu estou falando corretamente. Já tem mais de uma semana que já tem bloco desfilando. Uma semana? Tem um mês que já tem bloco no Rio de Janeiro, Osvaldo? Tem isso? Opa, olha é de mês? Já tem um mês? Sim, conta pra ele, sim. Quando foi o primeiro? Então, gente, vimos aí, né, um pouco sobre aí esse retorno aí de Pedro. Quem é que vai perder aí o espaço com o retorno dele? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? E Pedro já iniciou a preparação física e fica mais perto de retorno ao Flamengo. Só relembrando, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro. Então vemos aí, né, ele se recuperando aí da cirurgia. E ele tá cada vez mais perto. Então teve a nota oficial do Flamengo falando que Pedro iniciou os trabalhos já de preparação física sob o comando do preparador físico Júnior Bezerra, para poder voltar aos gramados após mais de 5 meses. Ele fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo do Ninho do Urubu. E ele também fez atividades de mobilidade e força com a fisioterapia do clube rubro-negro. Também vemos aí, depois aí da Taça Guanabara, aí no Campeonato Carioca, né? Após a partida, Felipe Luiz, ele falou sobre o desempenho do rubro-negro em comparação aos rivais. Foi questionado aí se o Flamengo estaria um passo à frente aí dos seus rivais, mas Felipe Luiz colocou os pés no chão. Ele foi sincero sobre a disputa do Carioca. Olha só o que ele falou. É um torneio. Não vai dizer como vai ser a temporada. O brasileiro começa contra o Internacional em casa. E a partir desse jogo, vamos ver. O Carioca vai ficar para trás. Não vai valer absolutamente nada para o brasileiro. Vale como uma preparação para os jogadores entrar em forma física. Como uma pré-temporada. Claro que queremos ganhar o Carioca, mas não vai deixar absolutamente nada para o brasileiro. Todos começam do zero. Os que estão bem e os que estão mal. Vai ter time que vai ser eliminado do Paulista e vai começar super bem no brasileiro. Temos que separar as coisas, disse Felipe Luiz. E ele prossegue. Não pense que estamos um passo à frente. Pense no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. Como os jogadores acreditam, compraram a ideia do modelo e aplicam em campo, acaba acontecendo. A boa fase é que todo treinador busca. Não existe um treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem. Todo mundo quer estar sempre bem. Mas toda temporada tem altos e baixos. O desafio para mim como treinador é que esses jogadores continuem com essa ambição. Eu estava no meio deles como jogador e sei o quanto eles são ambiciosos e querem fazer história no Flamengo. É muito difícil colocar foto naquela parede, mas eles têm muita ambição. E isso é bom para mim, pois sei os jogadores que eu tenho em mãos e sei o quanto posso exigir disso. Porque é isso que eles querem. Então a gente vê aí quando o Felipe Luiz ele sabe do potencial dos jogadores, mas sempre aí com o pé no chão, né? Porque pode ir bem, pode ir mal.
a gente não sabe, mas que o Flamengo tá se destacando, a gente tá vendo aí, né, galera? Como sempre. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações, curte, compartilha, comenta e segue a gente aí pra ter mais notícias aí sobre o Flamengo.